Boa tarde, meu nome é Wellington, vou falar aqui sobre a Primeira República. A partir da década de 1870, após a Guerra do Paraguai, o Império Brasileiro entrou em crise política e foi, aos poucos, enfraquecido. Apesar da vitória, diversos reflexos nos campos econômicos e social vieram à tona. O país acabou fortemente endividado, ainda que obtivesse lucros a partir do comércio de café. Diante da iminência das lutas abolicionistas impulsionadas por um contexto internacional que tornava repulsivo o uso de mão de obra escravizada e de expansão cafeira para o oeste paulista, o governo brasileiro adotou medidas graduais rumo à abolição da escravidão. Em 1888, é promulgada a Lei Áurea. Tem-se um momento decisivo da ruptura entre os grandes proprietários de terra, cafeicultores dos estados da região sudeste e a monarquia. Além dos problemas econômicos e sociais, o Estado também tinha como oposição, naquele momento, a Igreja, que a partir de 1874 passou a distanciar do imperador. Obrigado. E aí galera, meu nome é Pedro Cauã, eu vim explicar hoje um pouco sobre a instauração da República do Brasil e a primeira Constituição, no qual no dia 15 de novembro de 1889 o Brasil passa a dar cabo a uma de suas fases de sua história e dá início a outra, uma espécie de transição de fase, né? Onde é eleito o primeiro presidente da República, no qual se chamava Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com o vice, que era Floriano Peixoto, no qual os mesmos iniciam essa nova fase do Brasil. E logo nesse período de inicialização, o Brasil estava passando por diversos problemas referente ao qual caminho o Brasil deveria seguir, qual trajetória e as mudanças da sociedade, né? Mudanças que deveriam ser adotadas para a sociedade. Logo após esses diversos problemas, eles deram preferência. Um dos fatores foi a troca do nome, né, do nome oficial do país, e eles também deram início à confecção da bandeira, né, da bandeira que representasse o nosso país. E eles primeiramente foram apresentados uma proposta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no qual era uma bandeira parecida com a bandeira dos Estados Unidos, porém com o patriotismo e o militarismo nessa época, eles acharam a bandeira não adequada, né? Pelos meus estudos, elas não estavam adequada, e eles queriam um negócio que pregasse mais o autoritarismo, o militarismo e tal. Então, com representantes do positivismo, que era um movimento no qual era uma corrente, né, de pensamentos filosóficos, no qual era voltado para que a sociedade tomasse como base três momentos, que no caso era o filosófico, o metafísico e o positivo, no qual a sociedade seriam comandada por leis de três momentos, que no caso eram esses. Porém, os representantes do positivismo conseguiram alcançar, né, esse domínio e apresentaram uma proposta de uma bandeira, de uma criação de uma bandeira que os responsáveis, os idealizadores dessa bandeira, era Raimundo Teixeira de Mendes e Miguel Lemos, no qual eles apresentaram a proposta e assim tomaram a decisão de fazer, né, ao certo essa bandeira, de confeccionar, que foi criada pelo pintor Décio Vilares, né? Ele que fez a bandeira hoje, que é a que representa o nosso país, com símbolos, com o brasão imperial e o lema Ordem e Progresso, né? E isso, hoje a gente tem a nossa bandeira, hoje, né, a bandeira atual do nosso país, que é representada com esses símbolos e essas coisas, esse brasão e tudo mais. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido e obrigado. O governo provisório teve seu início em 19 de novembro de 1838.
Uma de suas primeiras ações foi convocar a Assembleia Nacional Constituinte no ano de 1890, tendo aprovado a nova Constituição em fevereiro de 1891, que seria inspirada na Carta Magna, ficando assim estabelecida que no Brasil teria o presidencialismo como forma de governo e o sistema federalista, que iria descentralizar o poder para os estados. Também seria extinguido o poder moderador e criado 3 novos poderes, sendo eles o executivo, o judiciário e legislativo, onde deveriam funcionar de maneira harmônica e independente. O voto era restrito para homens maiores de 21 que sabiam ler e escrever. Mulheres, militares de baixa patente, religiosos e indígenas eram grupos proibidos de votar. E levando em conta a recente abolição da escravatura, com um pouco acesso à educação, somente uma pequena parte da população poderia votar. Por conta do voto não ser secreto, as eleições foram frequentemente fraudadas, adulteradas e manipuladas. Mas o governo provisório terminaria em 1881 com a posse de Marechal Deodoro da Fonseca. Boa tarde, meu nome é Antônio Alan e eu vou falar um pouco sobre a Constituição. A Constituição de 1891 atendeu às pautas das elites, principalmente agrária. Houve avanços democráticos, por exemplo, os senadores passou a deixarem os cargos vitalícios, e a Constituição também previa a separação do Estado e a Igreja. Além disso, a separação entre a Igreja e o Estado fez com que certas atividades deixassem de ser geradas pela Igreja. Dessa maneira, o Brasil passou a ser um Estado laico. A nova Constituição também estabeleceu um mandato com que as eleições presidenciais fossem de 4 anos, como a gente vê hoje em dia. E para cargos de poder, executivos como presidentes dos estados e prefeituras foram diretos, ou seja, a cada ano. Obrigado. Desde meados do século XIX, as mulheres buscaram romper o cerco que as envolvia e conquistar seus direitos civis e políticos. O voto feminino foi um dos temas tratados pelos deputados que elaboraram a primeira Constituição Republicana, em 1891. Contudo, o texto final acabou não deixando clara a situação política da mulher. Ela não proibia explicitamente o voto feminino, mas também não o garantia de maneira clara. A proposital ambiguidade de sua redação possibilitou que a grande maioria dos legisladores e o próprio poder judiciário interpretassem ao seu bel prazer o que pretendiam os constituintes. Isso excluiu as mulheres do processo político eleitoral por várias décadas. As argumentações dos antifeministas eram as mais execráveis. O deputado Tito Livio afirmou que as mulheres tinham cérebros infantis e seriam portadoras de inferioridade mental e retardo evolutivo. Em relação aos homens, Lacerda Coutinho, por sua vez, disse que as mulheres tinham funções biológicas que os homens não tinham, e essas funções eram tão delicadas que bastava a menor perturbação nervosa, um susto, um momento de excitação para que elas se pervertessem.